Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professora Regiane. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Finanças Empresariais. Hoje a gente vai voltar um pouquinho ali no tema de contas a pagar. Na aula passada a gente não teve aula, né? Vocês estavam sem internet e a professora Regiane começou a fazer a explicação para vocês. Foi feita uma atividade. Eu vi que algumas pessoas postaram essa atividade, mas não foi todo mundo. Vocês conseguiram terminar? Como que ficou? A gente tinha Só 4 pessoas que entregaram essa atividade lá, professora. Vocês conseguiram terminar ou vão precisar terminar agora? Que essa atividade vale nota para vocês. Finanças empresariais é Diego, né? Finanças empresariais, nossa disciplina. Tá gravando? Tá gravando. Vale 1 ponto. Então, assim, quem fez essa atividade é a professora Regiane, ela passou umas explicações para vocês, passou o conceito para vocês, o que era contas a pagar no quadro, explicou ali Ela fez a classificação dessas contas a pagar e depois, no final, a gente tinha um exercício de classificação dessas contas. Vocês se recordam? Tá. Otávio, professora, é Otávio mesmo. Otávio, mas eu até queria te chamar depois para a gente conversar. Você postou só o resultado final, a parte da planilha, onde que tá? Ele colocou só o resultado final lá. Isso, atividade completa. Deixa eu tentar explanar uma aqui para vocês, uma atividade, deixa eu ver. A Giovana tá aí? A Giovana entregou para nós aqui. Não sei se dá para aparecer bem, ó. Ela fez a separação, a classificação da conta, se era conta, acho que a pagar ou conta a receber, né? Se era um débito ou crédito. Aí a gente tinha o documento, e isso, até coloquei ali na tela. De quem que é esse caderno? A Vitória, muito bem. Só a Vitória, acho que não. Deixa eu ver. A Vitória já postou? A Vitória? A Vitória também já entregou a atividade aqui. Pessoal, vocês. É porque eu lembro que a professora passou a atividade no quadro para vocês, bastante conteúdo no quadro, e depois tinha essa atividade para terminar. Quem que fez a atividade, pessoal? Só 4 pessoas postaram. O Otávio precisa rever lá, que faltou, ele postou só uma parte, tem que colocar a planilha completa, tá, Otávio? Tenho aqui, mas foi só o Otávio, a Vitória e a Giovana. A Daphne tá aí? Daphne? Cadê a Daphne? Vem aqui um pouquinho rapidinho, Daphne. Rapidinho. Por favor. Oi, Daphne, tudo bem? Só verifica lá a atividade que você postou a atividade de comunicação e vendas lá em finanças. Dá uma revisadinha lá, tá? Acho que na hora de colocar a foto você se confundiu. A atividade que você postou lá é nosso trabalho de comunicação e vendas.
Você fez a de finanças? Tá, então vou marcar como pendente. Essa aqui que você colocou é a de comunicação e vendas, você postou no lugar errado. Depois você revisa lá, tá bom? Tá? Então, assim, pessoal, vamos voltar então aqui para a aula, só para a gente resumir rapidamente. Então, vocês têm essa atividade, que foi feita em sala de aula, sobre contas a pagar, para postar que vale 1 ponto na média, tá? Então, a professora Regiane, ela estava conversando, né? Ela explanou para vocês um pouquinho sobre contas a pagar. O que são essas contas a pagar, né? São as obrigações financeiras que a empresa assume com os seus fornecedores. É um tipo de conta onde fica registrados os compromissos financeiros a serem liquidados com fornecedores, impostos. Mas, de forma geral, o que vocês entenderam como contas a pagar? São as obrigações financeiras que a empresa tem. Alguém aí na sala consegue dar algum exemplo de contas a pagar para nós? Agora elas postaram? Ayla? Peraí, vamos olhar rapidinho aqui. Mas tem que verificar onde que vocês estão postando essa atividade. Você postou aqui na atividade 03, contas a pagar? E a Isabela também? A Isabela recebeu. Não, a Isabela não. Ó, gente, aqui entregue para mim só tem a Daphne, que na verdade tem que corrigir, que ela colocou a atividade incorreta. A Giovana entregou certinho, a Vitória. E aí o Otávio tem que colocar a planilha completa. Onde que vocês colocaram essa atividade lá no Classroom, pessoal? Tem que ser aqui. Põe minha tela um pouquinho. Só um minutinho. Aqui no Classroom, ó, na nossa atividade, na nossa disciplina Finanças Empresariais, nós temos a atividade 03, que é essa de contas a pagar, e hoje nós vamos fazer a 04. Então, essa da semana passada, vocês têm que postar aqui dentro da atividade 03. Contas a pagar. Dá para eles ver, prof? Então, prestem atenção, pessoal. Vocês têm que postar dentro da atividade, senão eu não consigo lançar a nota para vocês. Ok? Entra no teu Classroom, Ayla. Eu não consigo. O que está escrito, prof? Você consegue ler para mim? A Isabela, porque ela já entregou a 3 e a 4 ela entregou 2. Qual disciplina que vocês estão olhando que a atividade 4 eu coloquei ontem? Ah, tá. Vocês estão entregando na atividade 4, pessoal. Isso mesmo. Como que vocês iam fazer a 4 se eu nem passei o conteúdo? Vocês postaram no lugar errado. Agora eu abri aqui. A Isabela também postou. Só que elas já fizeram. Vocês fizeram em casa, meninas? Cadê elas? Uma salva de palmas para esses meninos que entraram no class e fizeram atividade antes da aula, hein? Então, de parabéns. A professora colocou ontem para a gente fazer na sala. A Isabela fez. Cadê a Isabela, prof? Vem cá, Isabela. A Isabela merece um prêmio, gente. Olha só que aluna dedicada. Meus parabéns, Isabela. Tá de parabéns. Entrou lá na atividade. Vamos ver quem mais que fez. A Ayla. Deixa eu olhar aqui, só um pouquinho. A Ayla também fez atividade. Parabéns, Ayla. A Vitória também fez. Deixa eu ver quem mais. A Ayla, Vitória e Yasmin. Então, pessoal, professora, pede para ele dar uma salva de palmas para essas alunas. Vamos bater palma para elas, ó.
Muito bem, parabéns para elas que fizeram a atividade até antes da aula. Estão de parabéns, merecem estrelinha dourada da professora, hein? Então vamos lá. Quem não fez, então, por favor, gente, tem a atividade 03, que é de contas a pagar, que a professora Regiane passou na aula passada. A gente vai retomar esse conteúdo rapidinho aqui, só para sanar algumas dúvidas que vocês possam vir a ter. E depois a gente vai falar sobre classificação de despesas essenciais, não essenciais, fixas e variáveis, tá? Então, como eu estava falando aqui, as contas a pagar, elas são o quê? São as obrigações financeiras que as empresas têm, né? Pode ser com o fornecedor, pagamento de despesas ali para a empresa se manter funcionando. Alguém aí na sala consegue dar um exemplo de contas a pagar para a gente? Dá um exemplo de contas a pagar para nós? Salário de funcionário, muito bem. Luz, água, aham. Muito bem. Então, assim, vocês trouxeram alguns exemplos, né, do que são as contas a pagar, e até acredito que a professora passou para vocês a classificação dessas contas a pagar, que elas são divididas em essenciais, não essenciais, fixas e variáveis, né? Aqui nas contas essenciais, são aquelas principais para a empresa estar funcionando. Aluguéis, água e luz, salário, fornecedores principais. Não essenciais, são contas que a empresa paga que talvez ela sobrevive, ela consegue manter a operação dela funcionando sem essas contas necessariamente. Elas ajudam ali no dia a dia da empresa, mas é algo que a empresa consegue funcionar sem elas. Assinaturas, pequenas compras, serviços secundários. Aí temos também as contas fixas, né, que é o aluguel, que é uma conta que todo mês chega para a empresa pagar se ela não tem uma instalação própria, se ela está num ponto alugado, todo mês ela vai ter essa despesa fixa de aluguel. Outro exemplo é a internet. Hoje em dia, acredito que 100% das empresas trabalham com a internet, porque não além de precisar ter para funcionar os próprios sistemas dentro da empresa, para atender clientes, a internet ela está sempre presente ali na operação para a empresa funcionar. Salário de funcionário. Todo o funcionário ele presta um serviço para receber um pagamento, um salário. Então, é uma despesa fixa também que a empresa tem, uma conta a pagar que todo mês ela vai ter. Variável, compra de material. Por que ela é variável? Porque dependendo do mês ela vai comprar um pouco mais, um pouco menos. Consumo de energia, a mesma coisa. Se a empresa estiver no pico de produtividade, ela vai gastar mais energia. Se estiver ali no mês com menos demanda de produção, vai gastar menos. E os suprimentos também. Então, aí depois disso foi passado ali a parte da atividade que era para fazer. Deixa eu abrir aqui com vocês. Peraí. Aí, ainda falando em contas a pagar, né? A gente trouxe aqui a questão da comprovação. Vocês vão trabalhar, de repente, ali ou na própria empresa de vocês, né? Vamos imaginar que vocês sejam os donos da empresa ou estejam trabalhando no setor financeiro. Toda conta a pagar, a gente precisa ter um controle de para onde está indo esse dinheiro. Mas onde que eu vou verificar? Em qual documento que eu comprovo que eu paguei aquela conta? Então, toda saída, ela precisa ter um documento que comprove a sua utilização. Você fez compra de material, de matéria-prima, onde que está? Onde você pode comprovar que realmente você comprou? Você vai ter uma nota fiscal, um recibo, um documento fiscal que você fez uma compra de materiais ali para o funcionamento da empresa. Você fez pagamento de conta, você tem aqueles recibos comprovando que você pagou a luz, pagou a água, pagou o salário dos funcionários. Lá na disciplina de RH, a gente tem, eu trabalho com eles a questão do RH, a gente mostrou lá o Olerite. O Olerite é um comprovante que a empresa tem que ela está pagando o salário para o funcionário, entendeu, pessoal? Então, a gente precisa ter no controle de saída do caixa os documentos comprovando para onde está indo o dinheiro, onde nós estamos gastando o dinheiro da empresa. Aí veio a atividade, né? Aqui na aula 12, que vocês tinham a classificação para fazer. Deixa eu abrir aqui. Ah,
Olha que legal. E falou sobre isso, sobre a questão de organização das contas. O que falou na palestra do Sebrae para vocês, pessoal? Era sobre o que o tema? O que? Não entendi. Normalmente o Sebrae dá palestras de empreendedorismo, não é isso? Olha só, então, olha que bacana, pessoal. Então, assim, voltando aqui na atividade que vocês tinham para fazer, era a classificação das despesas, né? Essa aqui, né? Então, essa era a atividade que vocês tinham para fazer. Classificar se era uma empresa... Ah, não, não é essa aqui, não. Essa aqui é de hoje. Calma, eu entrei na errada. Aqui, ó, não, desculpa, essa planilha aqui. Aquela outra que eu estava mostrando é a de hoje. Então, a gente tinha todos esses documentos aqui, tinham esses eventos, o documento e o valor para poder depois fazer a separação. Por exemplo, aqui, o cliente ABC, o cliente a gente enquadra ele sempre como recebimento, né? Como crédito que entra na conta. Sanepar é uma conta de água, é uma conta para pagar, não é verdade? Então, ele entra aqui no débito, porque é saída de dinheiro. Aí aqui tem as respostas. Alguém quer tirar foto depois para fazer? Quem não fez? Heloísa, você não fez? Você não estava na aula? Heloísa, você não veio à aula passada? Eu sei, porque você sempre faz as atividades. Então tá. Então, esse aqui é os eventos, o documento e o valor. E aqui é onde vocês vão organizar ela. A tabela em branco também tirei foto para depois vocês preencherem, tá? Pode falar. Eu acho que até a semana que vem, tá? Tá, obrigada. Perfeito, tá bom? Uhum. Ninguém mais quer tirar foto? E aí a gente vai para a próxima aula de hoje para fazer a nossa atividade. Tá. Eu acho que eu não consegui falar com eles na aula passada, que a gente vai continuar o nosso trimestre. A primeira parte já foi os 50 pontos, que a gente teve 3 pontos de avaliação e 2 pontos de atividade. Agora vai ser a mesma coisa, prof. Nós vamos ter uma prova que vale 30 e mais as atividades que valem 20. Eu já passei a atividade 03 na aula passada, que vale 10, e hoje eu vou passar a 04 para valer mais 10. Aí depois tem a recuperação no final. Mas então, aí a gente consegue fechar os 5 pontos da nossa metade do segundo trimestre. Eu vou agora, então, começar o conteúdo de hoje. Deixa eu fechar aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da classificação das despesas. Estão todos me ouvindo bem? Ótimo. Então, agora o que a gente vai aprender? Identificar os diferentes tipos de despesas que existem dentro das empresas, classificar elas como essenciais e não essenciais, distinguir as despesas fixas das variáveis, analisar o impacto dessas despesas na empresa, na organização financeira da empresa, tá? Aqui, eu peguei como exemplo, porque a gente vai ter agora é como se fosse um estudo, uma atividade, um desafio para fazer. Vamos imaginar que o Otávio é o novo estagiário. Otávio tá aí? Cadê o Otávio? Então, turma, vamos pensar que o Otávio é o novo estagiário lá da papelaria criativa. E no seu primeiro dia no setor financeiro, logo de manhã, a supervisora vai entregar uma caixa cheia de documentos para ele. E o que tem lá nesses documentos? Notas fiscais, recibos, comprovantes e bilhetes de compra. E o que ela vai falar? Deixa eu arrumar aqui. Preciso que você classifique todas essas despesas e organize o relatório ainda hoje. O caixa da empresa depende disso. Então, o Otávio... Eu coloquei aqui o nome do Otávio, mas imagine que pode ser qualquer um de vocês
que começou a, de repente, conseguir um estágio em uma empresa e vocês têm como primeiro trabalho essa organização de notas fiscais, recibos, comprovantes e bilhetes de compra. Então, agora o que vocês têm que fazer? Na caixa, ó, prestem atenção aqui. Nós temos notas fiscais, boletos, recibos e comprovantes de compras. Esses documentos são os que vocês precisam separar. Aqui a gente tem todos, ele listou primeiro, né? Ele veio aqui e listou todos os documentos que ele tinha. Aluguel, salário, conta de energia, conta de água, imposto, colocou o valor e a data. Vocês conseguem ver aqui no quadro? Dá para ver, pessoal? Então, aqui nós temos o tipo de a despesa em si, o valor e a data de vencimento. Ele organizou ali colocou a data que cada uma iria vencer. Então, aqui, com base nessas despesas que o Otávio fez a classificação, a gente vai diferenciar quais são as essenciais e as não essenciais. Aqui, como despesas essenciais, são as indispensáveis para que a empresa continue funcionando. Sem pagar essas despesas, a operação pode parar ou sofrer prejuízos imediatos. Então, despesa essencial é tudo aquilo que eu preciso ter, todas as contas, as despesas que eu preciso manter em dia para que a minha empresa funcione, a operação da minha empresa continue funcionando sem ter prejuízos. Um exemplo, aluguel. Se eu não pagar o aluguel e for despejado, a empresa vai trabalhar onde? No meio da rua não dá. Então, por isso, ela é caracterizada como uma despesa essencial. Salário de funcionário é a mesma coisa. Se o funcionário não receber, ele não vai lá trabalhar. Todos trabalhamos porque precisamos do dinheiro para nos manter também. O fornecedor de matéria-prima é também uma despesa essencial, porque nós precisamos ter a matéria-prima para fabricar o nosso produto. Água e luz, se não tiver água e luz na empresa, também é praticamente impossível continuar a produção. Impostos obrigatórios. Isso é muito importante, pessoal. As empresas também têm diversos impostos para pagar. Se eles não tiverem em dia, pode acontecer ali da prefeitura, vir a leiloar alguns bens da empresa, fazer penhora, então isso é algo muito sério. Os impostos também são despesas essenciais para o funcionamento da empresa. Se os impostos não estiverem em dia, o alvará de funcionamento também não vai ser liberado. Como que uma empresa vai funcionar sem o alvará? Não é verdade, professora? Verdade. Não. Aí nós temos também as despesas não essenciais, que são os gastos que podem ser adiados, reduzidos ou até cortados sem prejudicar o funcionamento da empresa. Então, eu tenho alguns gastos ali na empresa que não são tão necessários para que a minha empresa funcione no dia a dia. Eu posso adiar esses gastos, posso reduzir, cortar alguns gastos. Vocês, principalmente, que vão ser técnicos e administradores, quem sabe futuros empresários, essa palavra redução de custos é muito importante, tá? Porque dentro da empresa a gente sempre tem que estar vendo formas de reduzir gastos para poder investir esse valor em outra coisa que gere mais lucro, que gere mais benefício para a empresa, para o cliente. Isso é muito importante para quem vai ser um técnico em administração, aí no futuro tem a intenção de ser um empresário, de abrir uma empresa, essa questão de saber reduzir um lugar que está gastando dinheiro desnecessário para aplicar em outro, que vai surtir mais efeito, vai trazer mais melhorias para a empresa. Então, exemplo ali. Pensem que ali, de repente, na empresa de vocês, se servem muito café e biscoito, de repente esse é um gasto assim que dá para maneirar, né? É importante a gente ter um café dentro da empresa, mas também não precisa ser aquela coisa exagerada. Material de escritório extra. A gente não está comprando coisa demais ali para o escritório, precisa realmente de tudo aquilo que está sendo comprado? Decoração estética. É muito bom a gente ter uma empresa, um ambiente ali decorado, organizado, mas até que ponto eu preciso dessa decoração? Preciso investir tanto assim nessa decoração estética? Né? Ou não estou gastando demais nisso, agora está na hora de eu começar a colocar esse dinheiro em outro lugar dentro da empresa? Ali, softwares que são indispensáveis. Talvez a gente está pagando algum software que nem está sendo tão utilizado ali na empresa. A gente consegue fazer aquela mesma atividade com um outro sistema mais barato, talvez até gratuito. Então, uma regra prática. Se dá para esperar para negociar, então isso não é uma despesa essencial.
Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém pode dar algum exemplo do que acha que é uma despesa não essencial dentro de uma empresa? Não, eu não quero não, eu quero um exemplo. Quem que respondeu? Vamos pensar. Ô, Vitor, pensa para a professora aí, o que você acha que é uma despesa dentro de uma empresa que às vezes pode ser adiada, pode ser até cortada de repente? O Vitor, os meninos, qualquer um de vocês pode responder. O- exato, a tua empresa consegue funcionar sem aquela despesa. Aqui a gente deu exemplo de decoração. Vamos pensar agora, nós já estamos em agosto, daqui um dia já é Natal. É legal a empresa montar uma árvore, fazer uma decoração de Natal. Eu acho legal. Você acha, professora? Mas até que ponto eu vou investir nessa decoração de Natal? Então a gente pode pensar, eu planejei fazer uma decoração de Natal no final do ano lá na minha empresa e gastar, por exemplo, um valor X de R$ 2.000. Mas eu posso também tentar fazer algo gastando menos, posso investir esse dinheiro em outra parte. Então, essa despesa ela não é tão essencial. Se não tiver árvore de Natal lá na minha empresa, ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, é um exemplo bem colocado. Quem foi que falou? Quem? A Vitória, muito bem. Então, assim, agora a gente vai fazer essa classificação, né? Nós temos aqui a tabela com todas as despesas, o valor e o vencimento. As meninas já tem pessoas que já fizeram e tem o pessoal que vai ter que fazer agora para poder postar lá no Classroom, prof. Isso. Então vocês vão atividade 04, vocês podem fazer essa planilha no caderno, né? Vão copiar desse mesmo jeito e aí vão classificar. O aluguel é essencial, não essencial, fixo ou variável. Tá, depois de fazer essa parte aqui da planilha, tem umas perguntas para responder aqui. Daí a gente responde depois. Podem fazer essa parte da planilha, eu vou dar ali uns 15 minutos, será que dá, prof? Tá. Oi, pode falar. Não, esse aqui é só a classificação. Essa primeira parte é só a classificação. Aí, depois dessa aqui, deixa só um pouquinho. Eu acho que tem mais uma. Essa é a primeira parte. Calma aí. Só um pouquinho, gente. Aqui. Aí depois tem a outra parte aqui. Deixa eu pegar. Peraí, eu vou deixar fixa essa primeira parte para fazer, que é só a classificação fixa, essencial, não essencial, fixa e variável. Aí depois tem a segunda parte, tá? Só um pouquinho. Aquela primeira da planilha? Tá. Essa, aham. Essa aí que vocês vão fazer agora, depois tem a segunda parte, que é a que tá lá no Classroom.
Sim, aham, mas espera aí que tem a segunda parte que as meninas fizeram lá no Cleson. Cadê? Pode, aham, até semana que vem. Tá? Mas é para vocês irem fazendo na sala já, tá? Então vamos começar. O aluguel vocês classificam como uma despesa essencial ou não essencial? Fixa ou variável? Essencial, né? Vocês acham, porque se a gente não pagar o aluguel, vamos ser despejados e onde que a nossa empresa vai funcionar? Vocês acham que ela é fixa ou variável? Fixa ou variável, pessoal? O aluguel é uma despesa fixa ou variável? Ixi, travou. Acho que tá ruim a conexão, professora. Vamos fazer a correção juntos, pessoal. O aluguel é uma despesa fixa ou variável? Fixa, muito bem. A gente tem um valor lá do contrato estipulado, que vai ser mensal, ele pode ter reajuste, mas esse reajuste já está previsto, normalmente é uma vez por ano. Então, pelo menos ali nos próximos 12 meses, a gente sabe que vai ser aquele valor fixo. Salários. Essencial ou não essencial? Pessoal, salários, essencial ou não essencial? Vamos responder. É uma despesa essencial fixa, né? Energia. Essencial. Fixa ou variável? Fixa, muito bem. A conta de água. Peraí, a energia vocês colocaram fixa? Eu também, porque se você vai. A energia ela pode variar o valor, né? É variável a energia. A água, a mesma coisa, né? Exatamente. Tá. Fornecer. Oi? Pessoal, vocês fizeram essa atividade? Fizeram? Muito bem. O que aconteceu com o Diego? Por que ele não fez? Como assim perdeu a mochila, Diego? Ô, Diego, então para fazer agora a segunda parte, você pega uma folha de papel emprestado com seu amigo e faça, tá? Tá bom? Então agora a segunda parte, você vai pegar alguém, vai emprestar uma folha e uma caneta para o Diego para ele fazer. Ok? Então tá bom. Tá, pessoal, diante dessas despesas, qual que gerou mais dúvida para vocês? Pega lá uma folha para fazer a segunda parte e vale nota, tá? Já achou? Encontrou o caderno? Então tá bom. Tá, pessoal, diante dessas despesas que vocês fizeram a classificação, qual que gerou mais dúvida para vocês? Alguma gerou mais dúvida na hora de fazer a classificação? Não? Imposto. Como eu falei lá no começo da aula, o imposto ele é uma despesa fixa, porque todo ano você vai ter que pagar os impostos devidos da empresa. Ele vai ser um valor fixo, por exemplo. Se você parcela lá, a empresa tem os impostos de ISS, QN lá no começo do ano, taxa de alvará, de funcionamento.
Esse é um valor que a empresa vai pagar fixo, né? Ela tem é uma despesa obrigatória, uma despesa essencial que você tem que pagar. Se a tua empresa não tiver com os impostos em dia, ela não vai funcionar. Para você ter o seu alvará de funcionamento em dia, seus impostos têm que estar pagos. Pode falar. Imposto é fixo. É fixo. Uhum. E é essencial para o funcionamento da empresa e fixo, tá? Imagine que você fez o parcelamento da sua taxa de alvará lá em 5 vezes. Vai ser aquele valor fixo a 5 parcelas. Se você... mais alguma dúvida, pessoal? Tá travando um pouquinho, professora? Acho que é a internet. Aham. E agora, dentro dessas despesas que foi apresentado ali, quais dessas vocês cortariam? Quem pode falar para nós? Analisem essas despesas e respondam para mim qual dessas vocês cortariam ou tentariam diminuir, pelo menos, ali na empresa. Ah, tá, tranquilo. Tá tranquilo. Oi, pode falar. Pode falar. Tá, desculpa, Isabela, eu que me confundi. É porque assim, a gente tem vários tipos de impostos para pagar, né? E realmente o imposto ele pode variar dependendo da empresa que for. Às vezes ele pode variar o valor, né? Todo ano o imposto ele sobe. Vamos colocar um exemplo mais simples para você. Toda empresa ela tem que pagar uma taxa de licenciamento, uma taxa de alvará de licenciamento para poder funcionar todo ano para a prefeitura. Essa taxa ela muda, cada ano ela sobe. Então é por isso que ela está classificada ali como variável, tá? Porque do mesmo jeito que sobe ali, vamos pensar no mercado, as coisas aumentam, não é verdade? Tem a inflação, vai lá, aumenta o preço do café, o preço do arroz, o preço das verduras, da carne. O imposto que a empresa paga, todo ano também ele sofre um reajuste, um aumento no valor dele. Por isso que ele está classificado como variável. Eu que tinha visto errado ali, tá? Ainda tem dúvida? Pode. Ou você conseguiu entender agora? Então tá. Nada. O que eu tinha visto? Tá todo mundo no lugar agora? Tá, muito bem, todo mundo no lugar. Então agora imagine que você é o responsável lá da empresa, de repente você é até o dono da empresa. E diante dessas despesas que vocês classificaram, quais dessas vocês acham que vocês conseguiriam cortar ou até reduzir? Deem uma olhada lá na tabela e falem para mim.
Professora? Será que eles, acho que não entenderam a pergunta então, né? Eles ouviram, será? Será que eles ouviram a última parte que eu falei ali? Tá, eu vou repetir de novo. Imaginem que vocês são... Tá. Vamos imaginar que você é o responsável, de repente, é o responsável ali pela empresa, pelos gastos financeiros, de repente é até o dono. Dentro daquelas despesas que vocês classificaram, quais delas vocês conseguiriam, de repente, cortar ou reduzir? Pensem ali como, de repente, até empresários, como donos da empresa. Qual dessas despesas vocês diminuiriam ou cortariam primeiro? Quero que vocês se imaginem nessa situação. Analisem lá as despesas e me digam qual vocês classificam que vocês conseguiriam diminuir ou cortar. Decoração, mais alguém? Quer falar alguma coisa? Alguém aí pensa, se imagina como dono da empresa? Pode ser também. Bom, pessoal, então a gente fez essa primeira parte da classificação de despesas essenciais, não essenciais, fixas e variáveis. Agora a gente vai fazer a segunda parte, que é que vocês têm que postar no Classroom. Só um pouquinho que eu vou colocar no quadro. Oi? Não, o quê? Então, agora, professora, a gente tem aqui essa nova tabela com a lista das despesas, o valor e o vencimento, que é que as meninas já fizeram lá. As meninas que são adiantadas, muito estudiosas, foram lá antes mesmo da aula e já fizeram, mas o restante da sala precisa fazer. Que é pegar todas essas despesas aqui e classificar como fixa, como essencial e não essencial. Então, vocês vão pegar essas despesas e vão separar em duas tabelas, as fixas, as essenciais das não essenciais. Acho que não precisa a professora copiar no quadro, não. Acho que eles conseguem enxergar, né? Então, agora ali mais uns minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Vocês vão separar em um quadro as despesas essenciais, colocar o valor e o vencimento. No outro quadro, as despesas não essenciais, o valor e o vencimento, e daí vamos depois, no final da atividade, colocar o valor das despesas essenciais e das não essenciais, tá? Agora é 11h30, prof, eu acho que dá tempo deles terminar até o final, né? Pode colocar minha cara. Professora, eu acho que a nossa aula está encerrando, né? Tá. Então, vou só falar rapidinho aqui com eles para encerrar, tá? Pessoal, então, muito bem. Eu vi que alguns de vocês já postaram a atividade 04. Peço para que vocês, quem não terminou, termine em casa, por favor, e poste, porque vale nota para vocês não ficarem sem nota lá no final do trimestre. Então, nós temos a atividade 04 e a 03 da aula passada para postar. Ambas valem nota, tá, pessoal? Entendido? Muito bem. Então, a gente se encontra na próxima semana, professora Regiane. Amanhã eu tenho aula de novo com eles de comunicação e vendas. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau.